Durante 8 anos, os gêmeos não disseram uma palavra. Não uma. Especialistas do mundo inteiro tentaram. Terapeutas, neurologistas, os melhores médicos que o dinheiro podia comprar. Todos falharam. Então, uma mulher de 43 anos, que limpava casas para sobreviver, entrou naquela mansão. E o que ela fez em 3 dias mudou tudo. O que aconteceu naquela sala de estar vai tirar seu fôlego. Marcus Sullivan tinha 44 anos e controlava meio Vale do Silício. Sua empresa de tecnologia valia bilhões. Ele podia comprar qualquer coisa, resolver qualquer problema, exceto o único que importava: seus filhos gêmeos, Noah e Elijah. Agora, com 8 anos, nasceram com paralisia cerebral severa, cadeiras de rodas personalizadas, equipamentos médicos que custavam mais que carros de luxo, mas nada disso os alcançava. Eles viviam presos dentro de seus próprios corpos, olhando para o mundo sem conseguir responder. A mãe deles, Isabela, foi embora quando os meninos tinham 2 anos. Simplesmente saiu uma manhã. Deixou uma carta de 3 linhas. Não consigo fazer isso. Perdoe-me. Marcus nunca mais teve notícias dela. Ele não a procurou. Estava ocupado demais tentando consertar o que ela quebrou. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Porque esta história chegou até você hoje por um motivo. Talvez para lembrar que milagres acontecem nos lugares mais improváveis. E que às vezes, as respostas que procuramos não vêm de quem tem diplomas, mas de quem tem coração. A mansão dos Sullivan ficava em Atherton, Califórnia. 15.000 metros quadrados de vidro, concreto e solidão. 7 quartos, piscina infinita, academia particular, sala de fisioterapia equipada como hospital. Tudo projetado por arquitetos premiados. Tudo vazio de vida. Marcus acordava às 5 da manhã todos os dias. Corria 10 quilômetros. Tomava banho frio. Vestia ternos sob medida. Mas quando olhava no espelho, via o mesmo homem que Isabela abandonou. Um homem que não sabia ser pai. Os gêmeos dormiam em quartos conectados no 2º andar. Noah no quarto azul, Elijah no cinza. Enfermeiras trabalhavam em turnos de 12 horas. Alimentavam os meninos através de tubos. Trocavam suas fraldas. Moviam seus membros para evitar atrofia muscular. Faziam tudo mecanicamente, profissionalmente, sem conexão. Marcus pagava bem. $50.000 por mês para cada enfermeira. Mas elas nunca ficavam mais de 6 meses. O silêncio da casa as quebrava. O peso daqueles olhos infantis que pareciam implorar por algo que ninguém conseguia dar. 19 enfermeiras em 8 anos. 19 mulheres treinadas que desistiram. Havia algo nos olhos dos gêmeos. Marcus via quando entrava nos quartos deles à noite, depois que as enfermeiras saíam. Uma inteligência brilhante, presa atrás de músculos, que não obedeciam. Eles entendiam tudo. Ele tinha certeza. Mas como provar? Como alcançá-los? Ele tentou tudo. Levou os meninos a Zurique, onde um neurologista famoso passou 3 semanas fazendo exames. Resultado: paralisia severa, comunicação improvável, prognóstico limitado. Voou para o Tóquio, onde uma equipe de robótica criou interfaces cerebrais experimentais. Os meninos usaram capacetes cheios de eletrodos por meses. Nada, nenhum sinal consistente de comunicação. Foi para Boston, para Londres, para Tel Aviv. Consultou 23 especialistas. Gastou $7,5 milhões. Ouviu a mesma frase de todos eles, com pequenas variações. Senhor Sullivan, seus filhos têm danos neurológicos profundos. É possível que nunca consigam se comunicar de forma significativa. O melhor que podemos fazer é mantê-los confortáveis. Confortáveis!
como se conforto fosse suficiente para 2 almas aprisionadas. Marcos parou de dormir direito há 5 anos. Passava as madrugadas no escritório, olhando gráficos financeiros sem vê-los. Realmente, sua empresa continuava crescendo. Ele continuava tomando decisões multimilionárias. Mas tudo parecia vazio. Nas manhãs, antes de ir trabalhar, ele visitava os quartos dos gêmeos. Ficava ali parado, olhando. Noah sempre virava a cabeça levemente quando o pai entrava. Um movimento minúsculo, quase imperceptível. Elijah piscava mais rápido. Eram seus jeitos de dizer bom dia. Marcos tinha certeza. Ele tentava conversar com eles. Contava sobre o trabalho, sobre as reuniões, sobre coisas sem importância, mas sempre se sentia ridículo, falando sozinho com 2 meninos que não podiam responder. Então, parava, beijava suas testas e saía. O silêncio dessa casa era pesado, não o silêncio tranquilo de um templo, o silêncio espesso de palavras não ditas, de conexões não feitas, de uma família que existia apenas no papel. A 20ª enfermeira, Dana, durou apenas 4 meses. Ela era diferente das outras, mais jovem, 29 anos, cheia de energia no começo. Trazia flores para os quartos dos meninos, colocava música, conversava com eles como se estivessem respondendo. Marcos tinha esperança. Talvez ela fosse diferente. Talvez ela encontrasse o caminho. Mas em outubro, ela pediu demissão. Marcos a encontrou chorando no corredor, tarde da noite. Ele tinha voltado cedo de uma viagem a Nova York. Dana, ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Senhor Sullivan, eu não posso mais. O que aconteceu? Nada aconteceu. Esse é o problema. Sua voz saiu quebrada. Eu tento, todos os dias. Eu tento, canto para eles, leio histórias, seguro suas mãos, mas eles não, eles nunca. Ela cobriu o rosto, 8 horas por dia, 6 dias por semana, e eu não faço diferença nenhuma. Eles estão exatamente iguais a quando cheguei. Marcos sentiu algo apertar em seu peito. Você faz diferença. Eles são bem cuidados. Bem cuidados. Dana riu sem humor. Como plantas, eu os mantenho vivos. Mas eles não vivem, Sr. Sullivan. Eles só existem. Então o que você quer que eu faça? A frustração escapou em sua voz. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sinto isso todos os dias? Dana o encarou. Eu acho que você desistiu, assim como todos os médicos desistiram. Assim como eu estou desistindo agora. As palavras doeram porque eram verdade. Ela foi embora no dia seguinte. Marcos senta-se no escritório, olhando o currículo da próxima candidata. Mais uma enfermeira altamente qualificada. Mais uma pessoa que eventualmente perceberia que não havia nada a fazer. Seu assistente, James, entrou segurando um tablet. Sr. Sullivan, a outra candidata não veio pela agência. Como assim? Ela soube da vaga através da igreja onde faz trabalho voluntário. Não tem formação em enfermagem. Trabalhou a vida toda como empregada doméstica. Marcos nem levantou os olhos. Então por que está me mostrando isso? Porque ela disse algo que, bem, é incomum. James hesitou. Ela disse que Deus a enviou para ajudar seus filhos. Marcos finalmente olhou para cima. Deus? Sim, Senhor. E você acredita nela? Não sei. Mas ela esperou 6 horas lá embaixo para falar com você. Não quis ir embora até ter a chance de explicar. Marcos suspirou. 6 horas. A mulher tinha persistência, pelo menos. Mande ela subir. 3 minutos depois, a porta se abriu. A mulher que entrou não se parecia com nenhuma das outras candidatas. Primeira coisa que Marcos notou:
Ela era negra, cabelos grisalhos presos em um coque simples, rosto marcado por linhas que contavam histórias de vida dura. Vestia calças pretas limpas, mas desgastadas, blusa branca engomada à mão, carregava uma bolsa de tecido surrada e uma Bíblia que parecia ter sido lida 1000 vezes. Mas foram seus olhos que o pegaram desprevenido. Não tinham pena. Não tinham medo. Apenas uma calma profunda, como água parada. Senhor Sullivan. Sua voz era suave, mas firme. Meu nome é Ruth Washington. Agradeço por me receber. Marcos indicou a cadeira. Sente-se, por favor. Ela sentou com as costas retas, mãos sobre a Bíblia no colo. Não olhava nervosa. Apenas presente. James disse que você não tem formação em enfermagem. Não, senhor. Limpei casas por 22 anos. Então, por que está aqui? Ruth não desviou o olhar. Porque Deus me disse para vir. Silêncio. Marcos esperava que ela continuasse, explicasse, justificasse, mas ela apenas o olhava. Tranquila. A senhora entende. Marcos disse lentamente que meus filhos têm necessidades médicas complexas, paralisia cerebral severa. Precisam de cuidados constantes. Eu entendo. E a senhora não tem treinamento médico? Não, senhor. Então, o que exatamente a senhora acha que pode fazer por eles? Ruth inclinou a cabeça levemente. Posso vê-los? Marcos franziu a testa. Ver todo mundo que entra nesta casa. Ruth disse devagar. Vê 2 meninos quebrados. Vê o que está faltando. Vê o que não funciona. Ela colocou a mão sobre o coração. Eu vejo 2 almas esperando serem encontradas. Marcos sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Não esperava aquilo. A senhora tem filhos, senhora Washington? Algo passou pelos olhos dela. Dor antiga, mas domesticada. Tive uma filha. Morreu aos 12 anos. Leucemia. Sinto muito. Eu também. Ruth sorriu gentilmente. Mas aprendi algo naqueles 2 anos cuidando dela enquanto a doença a levava. Aprendi que presença vale mais que procedimentos. Que ser vista vale mais que ser medicada. Que amor cura coisas que remédios não alcançam. Marcos recostou na cadeira. Essa mulher era diferente. Completamente diferente. E algo nele, algo que tinha estado adormecido há anos, acordou um pouco. Por que esta caça? Ele perguntou. Por que meus filhos? Ruth fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas nas bordas. Porque há 3 semanas acordei às 4 da manhã com uma dor no peito. Não era física, era espiritual. Como se alguém estivesse me chamando. Me ajoelhei ao lado da cama e orei. E enquanto orava, vi 2 meninos. Não com meus olhos, com meu coração. 2 meninos presos, esperando, chorando sem lágrimas. Marcos engoliu em seco. Perguntei a Deus o que aquilo significava. E a resposta foi clara. Vá encontrá-los. Então fui à igreja no domingo. Falei com a irmã Margaret. Ela conhece metade da cidade. Perguntei se ela sabia de alguma família com 2 meninos paralíticos. Ela me contou sobre você, sobre seus filhos. E eu soube. Era eles. Silêncio novamente, mas diferente desta vez. Carregado. A senhora entende? Marcos disse. Que 19 pessoas treinadas falharam? Eu sei. Que gastei milhões tentando ajudá-los? Eu sei. Então, o que a faz pensar que pode fazer diferença? Ruth se inclinou para frente. Porque eu não estou tentando consertar eles, Sr. Sullivan. Estou tentando encontrá-los. Marcos olhou para aquela mulher. Pobre, sem credenciais, carregando uma Bíblia velha e uma história de perda. E pela primeira vez em 8 anos, sentiu algo que tinha esquecido o nome. Esperança. 3 dias. Ele ouviu sua própria voz dizer: Vou te dar
3 dias. Se não funcionar, vou embora em paz. Ruth sorriu. Mas vai funcionar, Sr. Sullivan, porque eu não vim sozinha. Ela apontou para cima, tão naturalmente que Marcos quase sorriu. Quando a senhora pode começar? Agora. Ruth Washington começou naquela tarde. Marcos a levou até os quartos dos gêmeos. Subiu as escadas de mármore com ela ao lado, observando como ela tocava o corrimão gentilmente, como seus olhos absorviam cada detalhe da casa. É grande, ela disse suavemente. Sim, e vazia. Marcos parou, olhou para ela. Como assim? Ruth encontrou seu olhar. Uma casa pode ter todas as coisas do mundo e ainda assim não ter vida. Dinheiro compra espaço, Sr. Sullivan. Não compra lar. Ele não sabia o que responder. Então continuou andando. Chegaram ao segundo andar. O corredor era largo, iluminado por janelas enormes que davam para as montanhas, portas de cada lado. A enfermeira do turno da tarde, Margaret, saiu do quarto de Noah. Sr. Sullivan. Ela sentiu, depois olhou para Ruth com curiosidade. Margaret, esta é Ruth Washington. Ela vai passar alguns dias aqui, observando, ajudando. Margaret estendeu a mão. Bem-vinda. Ruth apertou sua mão com firmeza. Obrigada, querida. Os meninos acabaram de almoçar. Noah dormiu depois, mas Elijah está acordado. Posso vê-los? Ruth perguntou. Marcos acenou com a cabeça. Vou mostrar. Ele abriu a porta do quarto de Noah primeiro. O quarto era azul claro. Paredes, cortinas, lençóis, tudo coordenado por um decorador. No centro, uma cama hospitalar adaptada. Nela, Noah, 8 anos, corpo pequeno demais para a idade, membros finos e frágeis, cabeça ligeiramente inclinada para o lado, olhos fechados. Ruth entrou devagar. Não disse nada, apenas caminhou até a cama e parou ali, olhando. Marcos ficou na porta, observando. Ruth estendeu a mão, tocou gentilmente o cabelo de Noah. O menino não acordou. Ela deixou os dedos ali por um momento. Depois os moveu pela testa dele, pelas bochechas, tão suavemente. Olá, Noah. Ela sussurrou. Meu nome é Ruth e eu vim te conhecer. Marcos sentiu seu peito apertar. Ruth se inclinou. Colocou a boca perto do ouvido do menino. Você não está sozinho, meu amor. Não mais. Ela beijou sua testa. Então se endireitou. Limpou uma lágrima que tinha escapado. E sorriu. Ele é lindo, ela disse para Marcos. Obrigado. Posso ver Elijah? Marcos a levou para o quarto ao lado. Elijah estava acordado. Seu quarto era cinza, mas suave. Luz entrava pela janela grande. O menino estava deitado de lado, olhando para o teto. Seus olhos se moveram quando a porta abriu. Ruth entrou. E desta vez, algo diferente aconteceu. Elijah a viu. Realmente viu. Seus olhos a seguiram, enquanto ela caminhava até ele. Olá, Elijah. Ruth sentou na cadeira ao lado da cama. Não tocou nele ainda. Apenas olhou. Você tem olhos bonitos. Sabia? Elijah piscou 3 vezes. Rápido. Ruth sorriu. Você está me ouvindo, não está? Outro piscar. Eu também estou ouvindo você, querido. Marcos ficou paralisado na porta. Esse era o tipo de coisa que as outras enfermeiras faziam no começo. Falavam com os meninos como se pudessem responder. Sempre desistiam, eventualmente. Mas Ruth não parecia estar fingindo. Parecia conversando. Seu pai me contou sobre vocês. Ruth continuou, sua voz suave como mel. Disse que são espertos. Disse que entendem tudo. Isso é verdade? Elijah piscou de novo, mais devagar desta vez. Eu sabia. Ruth finalmente tocou a mão dele. Minúscula, fria. Ela a envolveu com suas próprias mãos, grandes e calorosas. Vou ficar com vocês por uns dias.
Tudo bem. Silêncio. Mas Elaídia não desviou os olhos dela. Ruth começou a cantar, baixinho, uma música antiga, tipo hino gospel que Marcos tinha ouvido em algum filme, mas não conseguia identificar. Sua voz era bonita, rouca nos graves, clara nos agudos. Amazing Grace. How sweet the sound. E então Marcos viu algo que fez seu coração quase parar. Uma lágrima. Uma única lágrima rolando do canto do olho de Elaídia. Ruth viu também. Parou de cantar. Limpou a lágrima com o polegar. Eu sei, meu amor. Eu sei. Marcos saiu do quarto. Precisava sair. Foi para o corredor, encostou na parede, respirou fundo 3 vezes. Elaídia tinha chorado. 8 anos. 19 enfermeiras. 23 especialistas. 7 milhões gastos. E uma mulher que limpava casas entrou ali e fez seu filho chorar em 5 minutos. Ruth saiu do quarto 10 minutos depois. Encontrou Marcos ainda no corredor. Eles são especiais, ela disse. Eu sei. Não, Sr. Sullivan, você não sabe. Ainda não. Ela colocou a mão no braço dele. Toque breve, respeitoso, mas vai saber. Deus mostrando isso para você aos poucos. O que aconteceu ali dentro? Elaídia me ouviu de verdade e me respondeu com o piscar, com o coração. Ruth sorriu. O resto vem depois. Nos 3 dias seguintes, Marcos assistiu algo que não conseguia explicar. Ruth chegava às 6 da manhã, sempre com a mesma roupa simples, mas impecável. Sempre com sua Bíblia. Sempre com um sorriso tranquilo. Ela não fazia nada extraordinário. Pelo menos não à primeira vista. Fazia as tarefas básicas que as enfermeiras faziam. Alimentava os meninos. Trocava suas fraldas. Movia seus membros através de exercícios passivos. Mas a maneira como fazia era completamente diferente. As enfermeiras faziam tudo eficientemente, rapidamente, cumprindo procedimentos. Ruth fazia tudo lentamente, com atenção total, como se cada movimento fosse sagrado. Quando alimentava Noah, ela conversava. Esse purê de batata tá quentinho, meu amor. Sua avó costumava fazer assim, com um pouquinho de manteiga. Você gosta? E esperava como se Noah fosse responder. Quando movia os braços de Elijah nos exercícios, cantava aqueles hinos antigos ou músicas de ninar. Sua voz preenchia o quarto. Jesus loves you. This I know. Marcos observava de longe. Não queria interferir. Não queria quebrar o que quer que estivesse acontecendo. No segundo dia, Ruth pediu algo inusitado. Sr. Sullivan, posso levar os meninos para a sala? A sala de estar? Sim. Eles passam o dia inteiro nesses quartos. Precisam de mudança, ver coisas diferentes. Marcos hesitou. Os quartos eram equipados. Tinham tudo que os meninos precisavam. A sala era só uma sala. Mas ele disse sim. Ruth e Margaret levaram as cadeiras de rodas dos gêmeos escada abaixo. Marcos ajudou. Colocaram os meninos lado a lado, perto das janelas enormes que davam para o jardim. Olhem, Ruth disse ajorrendo-se entre as cadeiras. Árvores, pássaros, céu. Vocês lembram como é lá fora? Noah virou a cabeça. Um movimento minúsculo, mas deliberado. Você lembra? Não lembra? Não há do sol na pele, do vento no rosto. Ruth ficou ali com eles a tarde inteira, não fazendo nada, só estando presente. Às vezes, falando, às vezes, cantando, às vezes apenas segurando as mãos deles. Marcos passou pela sala 3 vezes, durante suas ligações de trabalho. Toda vez que olhava, via a mesma cena. Ruth, os gêmeos e uma paz que ele não conseguia nomear. No terceiro dia, Ruth chegou com um pedido ainda mais estranho.
Posso cozinhar para eles? Marcos piscou. Cozinhar! A comida que comem vem daquelas latinhas. É nutritiva, eu sei, mas não tem alma. Ruth sorriu. Deixa eu fazer um purê de verdade. Com legumes frescos, temperos, amor. Os nutricionistas montaram as dietas deles cientificamente. Eu sei, senhor. Só um dia, para ver se faz diferença. Marcos não entendia por quê, mas disse sim de novo. Ruth passou a tarde na cozinha. Marcos podia ouvir o barulho das panelas, cheiro de alho, cebola, algo temperado subindo pelas escadas. Quando chegou a hora do jantar, ela trouxe 2 tigelas. Purê de batata doce com frango desfiado. Cheirava a lá. Cheirava a infância. Cheirava a coisas que Marcos tinha esquecido. Ela alimentou Noah primeiro, colher por colher, lentamente. Isso, meu amor. Devagar. Sente o gosto? E então, algo impossível aconteceu. Noah abriu a boca. Não porque Ruth estava empurrando a colher, porque ele quis. Ruth congelou, olhou para Marcos, que tinha acabado de entrar no quarto. Senhor Sullivan. Marcos se aproximou. Coração disparado. Ele abriu a boca sozinho? Sim. Marcos ajoelhou ao lado da cama do filho. Noah, o menino virou a cabeça em direção à voz do pai. Lentamente. Muito lentamente. Mas, intencionalmente, meu Deus. Marcos sussurrou. Ruth colocou outra colherada. Noah abriu a boca de novo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marcos. Ele nem tentou escondê-las. Ele nunca, em 8 anos, ele estava esperando. Ruth disse gentilmente, esperando alguém que tratasse comida como mais que nutrição, como amor. Marcos não conseguia falar, só assistia seu filho comer. Realmente, comer, participando, escolhendo. Quando Ruth terminou de alimentar Noah, foi para o quarto de Elijah. Marcos a seguiu. Elijah já estava olhando para a porta quando entraram, como se soubesse que era a sua vez. Ruth sentou, mostrou a tigela. Fiz o mesmo para você, querido. Quer experimentar? Ela levantou a colher. Elijah não abriu a boca, mas seus olhos se moveram para a colher, para Ruth, para colher novamente. Tudo bem, Ruth disse. Não precisa ser hoje. Quando você estiver pronto. Ela começou a alimentá-lo normalmente, mas desta vez cantou enquanto fazia. This little light of mine, I'm gonna let it shine. E no meio da segunda linha, Elijah fez algo que Marcos nunca tinha visto. Sorriu. Foi minúsculo. Um canto da boca se curvando levemente para cima. Demorou menos de 2 segundos. Mas foi real. Marcos deixou o quarto. Foi para o corredor. Encostou na parede. E pela primeira vez, desde que Isabela foi embora, chorou. Chorou. De verdade. Sem segurar. Sem controlar. Chorou porque seus filhos estavam lá dentro. Realmente lan presentes, an respondendo vivos, de um jeito que ele achava impossível. E chorou porque uma mulher que ele quase não contratou, uma mulher sem diploma ou treinamento, tinha feito em 3 dias o que um exército de especialistas não conseguiu em 8 anos. Ela tinha visto seus filhos. Quando Marcos voltou para dentro, Ruth estava terminando de limpar o rosto de Elijah. Senhora Washington. Ela olhou para ele. Viu seu rosto molhado de lágrimas. Não disse nada. Só sorriu. Você não vai embora daqui a 3 dias, Marcos disse. Não era pergunta. Não, senhor. Não vou. Quanto você quer de salário? Nome. Seu preço. Ruth balançou a cabeça suavemente. Deus já me pagou, Sr. Sullivan. Me deu propósito de novo. Isso não tem preço. Ela fez uma pausa. Mas eu aceito. O que você achar justo. Marcos pensou em todas as enfermeiras que pagou. 50 mil por mês.
70.000, algumas com bônus, por periculosidade, porque seus filhos eram considerados casos difíceis. 100.000 por mês, ele disse. Ruth piscou. Senhor, e um quarto nesta casa. Quero você aqui tempo integral, morando aqui, sendo parte desta família. Senhor Sullivan, eu não preciso de tanto dinheiro. Não é sobre o que você precisa, é sobre o que você vale. Marcos se aproximou. Meus filhos responderam a você em 3 dias, senhora Washington. 3 dias. Você não tem ideia do que isso significa. Tenho sim. Sua voz era suave. Significa que eles estavam esperando e Deus soube o tempo certo de me enviar. Naquela noite, Ruth moveu suas poucas coisas para um quarto no 2º andar. Pequeno, simples, mas com vista para o jardim. Ela não trouxe muita coisa. Algumas roupas, livros, fotos da filha. Marcos a ajudou a arrumar. Ele, um bilionário, carregando caixas para a empregada que acabara de contratar. Não parecia estranho, parecia certo. Posso perguntar sobre sua filha? Marcos disse, colocando uma caixa no chão. Ruth pegou uma foto emoldurada. Menina negra, sorriso enorme, 2 dentes da frente faltando. Gracie tinha 12 anos nessa foto. Morreu 3 meses depois. Como superou? Não superei. Ruth olhou para ele. Aprendi a carregar. Aprendi que dor não desaparece, Sr. Sullivan. A gente só fica mais forte para segurá-la. Ela tocou o vidro da foto. E aprendi que quando você perde alguém que ama, Deus às vezes te dá outra pessoa para amar, não para substituir. Para continuar. É assim que vê meus filhos? Vejo seus filhos como o motivo de Deus ter me mantido viva quando eu queria morrer. Marcos sentou na beirada da cama. Eu também quis. Quando Isabela foi embora. Quando percebi que estava sozinho com 2 meninos que não conseguia alcançar. Pensei em desistir de tudo, mas não desistiu. Não, porque amor é mais forte que desespero. Ruth sentou ao lado dele. Mesmo quando parece que não é, eles ficaram ali sentados em silêncio confortável. 2 estranhos unidos por perda e esperança. Obrigado, Marcos disse finalmente. Pelo quê? Por vir, por ficar, por ver meus filhos, quando ninguém mais viu. Deus me mostrou eles primeiro. Senhor Sullivan, eu só obedeci. Os meses seguintes foram transformação pura. Ruth estabeleceu uma rotina. Acordava às 5, orava por 1 hora, preparava café da manhã para toda a casa. Às 6:30, estava nos quartos dos gêmeos, cantando para acordá-los. Good morning, good morning. It's time to rise and shine. Ela os vestia, sempre com roupas bonitas. Não mais aquelas camisetas hospitalares sem graça. Camisas com botões, calças de moletom confortáveis. Vocês são príncipes, ela dizia. Príncipes se vestem bem. Café da manhã sempre na sala, nunca mais nos quartos. Ruth insistia. Família, come junta. Marcos começou a tomar café com eles. Cancelou suas reuniões matinais. Sentava à mesa, tomava café, comia as panquecas que Ruth fazia e assistia seus filhos serem alimentados. Mas eles não eram só alimentados. Eles participavam. Noah agora abria a boca sozinho para cada garfada. Elida tinha começado a fazer pequenos sons. Não palavras ainda. Só sons, mas eram sons escolhidos. Sons com intenção. Ruth conversava com eles o tempo todo. Sobre tudo. Está nublado. Acho que vai chover. Vocês gostam de chuva? Eu gosto. O cheiro da terra molhada. O som nas janelas. Esperava, como se eles fossem responder. E devagar, de maneiras minúsculas, eles começaram a responder. Noah virava a cabeça quando concordava com algo. Lídia piscava padrões diferentes. 1 piscar para sim, 2 para não, 3
quando queria atenção. Ruth foi a primeira a perceber os padrões. Senhor Sullivan, venha ver. Marcos entrou no quarto. O quê? Pergunte para Elijah se ele quer mais água. Marcos se ajoelhou. Elijah, você quer água? Um piscar. Claro. Deliberado, Marcos olhou para Ruth. Isso foi... Sim. Ele disse. Sim. Como? Você sabe? Porque perguntei a mesma coisa 3 vezes hoje. Sempre uma piscada, quando quer, 2. Quando não, Marcos voltou para Elijah. Você quer ir lá fora hoje? Uma piscada. Você quer assistir TV? 2 piscadas. Você está me ouvindo? Uma piscada. Marcos sentiu o mundo girar. Seus joelhos fraquejaram. Ruth pegou pelo braço. Ele sempre te ouviu, ela disse gentilmente. Só não tinha como te mostrar antes. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ficou no quarto de Elijah até tarde, fazendo perguntas, testando. Você gosta de música? Uma piscada. Você sente dor? 2 piscadas. Você me ama? Silêncio por 3 segundos. Então, uma piscada. Lenta. Tão lenta, Marcos colocou a testa na cama e chorou. Ruth continuou introduzindo mudanças. Levava os meninos para fora todos os dias. Jardim, sol, ar fresco. Pele precisa de vitamina D, ela dizia. Alma precisa de céu aberto. Contratou um fisioterapeuta diferente. Não os clínicos que Marcos tinha usado. Um holístico que trabalhava com movimento intuitivo. Vamos parar de forçar. O terapeuta disse, vamos convidar. 3 vezes por semana ele vinha. Trabalhava com Noah e Elijah, usando música, água morna, toques gentis, não tentando fazer eles andarem, tentando fazer eles sentirem seus corpos. E funcionou, lentamente, milimetricamente, mas funcionou. Noah começou a mover os dedos intencionalmente. Quando Ruth colocava a mão dele na dela, ele apertava, de leve, mas era escolha. Elijah começou a virar a cabeça mais, seguir sons, seguir pessoas. Marcos via a mudança, mas mais que isso, sentia a casa estava diferente. Não mais aquele silêncio morto. Agora tinha música. Ruth cantava o tempo todo. Gospel, soul, canções de ninar. Tinha risadas, as dela, ricas, profundas, vindas da barriga. E tinha paz. Marcos começou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Montou um escritório menor no primeiro andar. Queria estar perto. Queria ver. Uma tarde, ele ouviu Ruth cantando mais alto que o normal. Foi investigar. Ela estava na sala com os gêmeos. Música tocando. Algo animado. Ruth dançava. Realmente dançava. Girando, mexendo os quadris, braços no ar. Os meninos estavam nas cadeiras, assistindo. E ambos estavam sorrindo. Não aqueles sorrisinhos minúsculos. Sorrisos reais. Bocas abertas. Alegria óbvia. Marcos encostou na parede e apenas observou. Sua casa tinha voltado à vida, porque uma mulher que limpava pisos tinha visto o que ninguém mais viu. Não problemas para resolver, pessoas para amar. 6 meses depois da chegada de Ruth, Marcos tomou uma decisão. Era dezembro. Árvore de Natal já montada na sala. Ruth tinha insistido. Natal é tempo de esperança. Esta casa precisa de esperança visível. Marcos chamou Ruth para seu escritório numa tarde. Sente-se, por favor. Você me ama. Silêncio por 3 segundos. Então, uma piscada. Lenta. Tão lenta, Marcos colocou a testa na cama e chorou. Ruth continuou introduzindo mudanças. Levava os meninos para fora todos os dias. Jardim, sol, ar fresco. Pele precisa de vitamina D, ela dizia. Alma
precisa de céu aberto. Contratou um fisioterapeuta diferente. Não os clínicos que Marcos tinha usado. Um holístico que trabalhava com movimento intuitivo. Vamos parar de forçar. O terapeuta disse: vamos convidar. 3 vezes por semana ele vinha. Trabalhava com Noah e Elijah, usando música, água morna, toques gentis, não tentando fazer eles andarem, tentando fazer eles sentirem seus corpos. E funcionou, lentamente, milimetricamente, mas funcionou. Noah começou a mover os dedos intencionalmente. Quando Ruth colocava a mão dele na dela, ele apertava, de leve, mas era escolha. Elijah começou a virar a cabeça mais, seguir sons, seguir pessoas. Marcos via a mudança, mas mais que isso, sentia a casa estava diferente. Não mais aquele silêncio morto. Agora tinha música. Ruth cantava o tempo todo. Gospel, soul, canções de ninar. Tinha risadas, as dela, ricas, profundas, vindas da barriga. E tinha paz. Marcos começou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Montou um escritório menor no primeiro andar. Queria estar perto. Queria ver. Uma tarde, ele ouviu Ruth cantando mais alto que o normal. Foi investigar. Ela estava na sala com os gêmeos. Música tocando. Algo animado. Ruth dançava. Realmente dançava. Girando, mexendo os quadris, braços no ar. Os meninos estavam nas cadeiras, assistindo. E ambos estavam sorrindo. Não aqueles sorrisinhos minúsculos. Sorrisos reais. Bocas abertas. Alegria óbvia. Marcos encostou na parede e apenas observou. Sua casa tinha voltado à vida, porque uma mulher que limpava pisos tinha visto o que ninguém mais viu. Não problemas para resolver, pessoas para amar. 6 meses depois da chegada de Ruth, Marcos tomou uma decisão. Era dezembro, árvore de Natal já montada na sala. Ruth tinha insistido. Natal é tempo de esperança. Esta casa precisa de esperança visível. Marcos chamou Ruth para seu escritório numa tarde. Sente-se, por favor. Ela sentou, mãos no colo. Aquela calma de sempre. Quero fazer algo pelos meninos. Algo grande. O Senhor já faz tudo. Senhor Sullivan, não tudo. Ainda não. Marcos respirou fundo. Quero adotá-los. Ruth piscou. Como assim? Legalmente, oficialmente, Noah e Elijah Sullivan. Não mais filhos do meu casamento com Isabela. Meus filhos escolhidos, assumidos, mas eles já são. Seus filhos no papel. Não. Isabela nunca assinou a renúncia de direitos parentais. Tecnicamente, ela ainda é mãe deles. Se algo acontecesse comigo, Ruth entendeu. Eles iriam para ela. Sim. E não posso deixar isso acontecer. Ela os abandonou. Ela não tem direito sobre eles mais. O Senhor falou com ela? Marcos balançou a cabeça. Não falo com Isabela há 6 anos, mas meus advogados sabem onde encontrá-la. Vai ser doloroso, Sr. Sullivan. Eu sei. Ele olhou para Ruth. Mas esses meninos merecem segurança. Merecem saber que são meus. Completamente. Ruth sorriu. Então, vamos fazer isso. Vamos! O Senhor disse que sou parte desta família. Família luta junta. Os próximos 3 meses foram legais e emocionais. Os advogados de Marcos entraram em contato com Isabela. Ela estava vivendo em Paris, casada de novo, sem filhos. Quando soube do pedido de adoção, ela respondeu através de seus próprios advogados. Que diferença faz? Eu já os abandonei. Façam o que quiserem. As palavras doeram. Marcos leu Emery 3 vezes. Que diferença faz? Como se seus filhos fossem nada. Menos que nada. Ele mostrou para Ruth. Ela leu em silêncio. Depois disse:
Ela está perdida, Sr. Sullivan. Ferida de maneiras que a gente não entende. Ore por ela. Orar. Depois disso, especialmente depois disso, Ruth tocou a mão dele. Dor faz pessoas fazerem coisas horríveis. Não significa que deixaram de ser filhas de Deus. Marcos não tinha certeza se conseguia perdoar, mas respeitava Ruth demais para discutir. O processo foi rápido. Depois disso, Isabela assinou os papéis. Renunciou todos os direitos. Marcos se tornou o único pai legal de Noah e Elaídia Sullivan. O juiz marcou a audiência final para março. Formalidade. Tudo já estava decidido. Marcos levou Ruth. Queria ela ali. Eles chegaram ao tribunal. Sala pequena, privada, apenas o juiz, 2 advogados, Marcos, Ruth e os gêmeos. Sim, os gêmeos. Marcos tinha insistido. Ele queria que eles estivessem presentes, mesmo que não entendessem completamente, mesmo que não pudessem falar. Ruth os vestiu com camisas bonitas, calças escuras. É um dia importante, ela disse, arrumando as golas deles. Um dia que vão lembrar para sempre. O juiz, homem mais velho, cabelos grisalhos, olhos gentis, olhou para as cadeiras de rodas. Sr. Sullivan, seus filhos não precisam estar aqui. Este é apenas procedimento legal. Com todo respeito, Vossa Excelência, eles precisam estar aqui. Este dia é sobre eles. O juiz assentiu. Entendo. Ele começou a ler os documentos. Linguagem jurídica. Renúncia de direitos. Transferência de custódia. Adoção completa e irrevogável. Marcos segurou as mãos dos meninos enquanto ouvia. Noah na esquerda. Elaídia na direita. Quando o juiz terminou, olhou para Marcos. Sr. Sullivan, está ciente de que esta decisão é permanente e vinculativa? Estou. E aceita todas as responsabilidades legais, financeiras e emocionais associadas? Aceito. Completamente. O juiz sorriu pela primeira vez. Então, pelo poder investido em mim, pelo estado da Califórnia, declaro que Noah Sullivan e Elaídia Sullivan são agora, legal e permanentemente, seus filhos. Ele bateu o martelo. Parabéns, pai! Marcos começou a chorar antes do martelo pousar na mesa. Ruth se levantou, abraçou os meninos. Ouviram? Vocês são oficialmente amados, oficialmente escolhidos, oficialmente uma família. Marcos se ajoelhou entre as cadeiras. Beijou a testa de cada filho. Meus meninos, meus filhos, para sempre. Eliída fez algo novo, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele levantou a mão levemente, tremendo com o esforço, mas levantou e tocou o rosto de Marcos. Demorou 5 segundos, então a mão caiu de volta no colo. Mas 5 segundos foram suficientes. Marcos segurou aquela mão, beijou ela e chorou mais forte ainda. Ruth tirou uma foto com o celular dela. Marcos com os meninos, todas as 3 cabeças juntas, lágrimas em todos os rostos. Mesmo nos dos meninos, aquela foto foi emoldurada, colocada na sala, ao lado da árvore de Natal. Embaixo, Ruth escreveu à mão: o dia que amor se tornou lei. Março de 2024. Um ano após a chegada de Ruth, os gêmeos mudaram em formas que desafiavam explicação médica. Noah podia mover ambas as mãos agora. Não muito. Não com coordenação fina, mas podia pegar coisas, segurar, apertar. Elaídia tinha desenvolvido um sistema de comunicação. Piscadas para sim, não. Olhares para indicar direções, sons diferentes para emoções diferentes. Mas o mais milagroso, eles começaram a fazer terapia de fala. Um terapeuta novo, especialista em comunicação alternativa. Ele trabalhou com dispositivos adaptativos, tablets com sensores de olhar. Quando Elaídia olhava para uma letra por tempo suficiente, ela era selecionada. Lento,
tão lento, mas funcional. A primeira palavra que Elijah escreveu foi D-A-D. Marcos estava na sala quando o terapeuta mostrou. Ele olhou para a tela. 3 letras brilhando. Ele escreveu isso? Sim. Levou 7 minutos. Mas cada letra foi escolha dele. Marcos foi até Elijah. Se ajoelhou. Você me chamou de pai. Uma piscada. Obrigado, filho. Obrigado. Nos meses seguintes, Elijah construiu um vocabulário. Palavras simples. Sentimentos. Necessidades. Água, música. Anfeliz. Anrut. Noah. Cada palavra era vitória. Noah também começou terapia. Mais física que comunicativa. Objetivo. Sentar sem apoio. Parecia impossível. Seu tônus muscular era baixo demais. Mas Ruth insistia. Impossível. É só uma palavra que pessoas sem fé usam. O fisioterapeuta montou um suporte. Almofadas ao redor. Começaram com segundos. 5, 10, 15. Noah caía. Sempre caía. Mas sempre tentava de novo. Um dia, 3 meses depois, ele sentou por 2 minutos. Sozinho. Sem apoio. Quando Marcos entrou no quarto de terapia e viu, congelou. Seu filho, sentado, como criança normal, costas retas, cabeça erguida. Quanto tempo! Ele sussurrou. 2 minutos e 12 segundos. O terapeuta respondeu, sorrindo enorme. Marcos se aproximou devagar. Não queria quebrar o momento. Noah. O menino virou a cabeça. Pai e filho se olharam. Nos olhos, nível igual. Estou orgulhoso de você. E Noah sorriu. Àquela altura, a história do Sullivan tinha vazado. Não pela família, mas por Margaret, a enfermeira que tinha ficado até Ruth chegar. Ela contou para amigas na igreja. As amigas contaram para outras. E logo, repórteres começaram a ligar. Marcos recusou todas as entrevistas. Não queria atenção. Não queria transformar seus filhos em espetáculo. Mas uma jornalista foi persistente. Sarah Chun, do San Francisco Chronicle. Ela escreveu carta à mão. Senhor Sullivan, não quero invadir sua privacidade, mas histórias como a sua dão esperança para milhares de famílias. Famílias com crianças com necessidades especiais que foram esquecidas pelo sistema. Deixe-me contar sua história, não pelos detalhes, pela mensagem. Marcos mostrou a carta para Ruth. Que você acha? Ruth pensou por um longo momento. Acho que testemunho é responsabilidade. Se Deus fez milagre aqui, talvez seja pra gente compartilhar. Você estaria confortável sendo mencionada? Desde que seja a verdade, não me coloque como heroína. Eu sou só instrumento. Marcos concordou com a entrevista. Com condições, sem fotos dos meninos, sem endereço. Apenas a história. Sarah veio numa tarde de abril. Mulher asiática, 30 e poucos anos, gentil, mas objetiva. Ela conversou com Marcos por 2 horas. Ele contou tudo, Isabela. Os anos de desespero, as 19 enfermeiras. O dia que Ruth chegou. Então, Sarah entrevistou Ruth. Como você sabia que conseguiria ajudar? Ruth sorriu. Não sabia. Só obedeci. Obedeceu a quê? A Deus. Ele me mostrou 2 meninos precisando de amor. Eu tinha amor para dar. Mas você não tem treinamento médico. Não, mas tenho treinamento em perda, em dor, em reconstruir vida dos cacos. Ruth olhou para Sarah. Às vezes, a melhor medicina não vem de hospital. Vem de coração que já quebrou e aprendeu como colar os pedaços. A matéria saiu na primeira página. Amor, onde ciência falhou. Como fé e presença transformaram 2 meninos paralíticos. A resposta foi imediata. Milhares de e-mails.
famílias com crianças especiais, pais desesperados, todos querendo saber como você fez. Como podemos replicar? Marcos e Ruth decidiram fazer algo. Começaram Fundação Instituto Sullivan para Comunicação Alternativa. Objetivo: financiar pesquisa em métodos não convencionais, terapias holísticas, comunicação assistiva e, mais importante, treinar cuidadores em presença amorosa. Tecnologia ajuda, Marcos disse no lançamento da fundação, mas amor transforma. Ensinaremos as duas coisas. Ruth desenvolveu um programa de treinamento. 8 semanas. Cuidadores aprendiam não só técnicas, mas mentalidade. Vocês não estão consertando pessoas, ela dizia na primeira aula de cada turma. Estão encontrando pessoas. A diferença. O programa se espalhou. Califórnia, Oregon, Washington, Texas. Em 2 anos, treinou 600 cuidadores e os resultados apareciam: famílias reportando avanços, crianças não verbais começando a se comunicar, crianças isoladas começando a se engajar. Não era Ruth fazendo, era um método que Ruth personificava. Ver, primeiro, amar, depois, técnica. Por último, enquanto isso, em casa, os meninos continuavam crescendo. Noah, agora com 10 anos, podia sentar sozinho por longos períodos. Estava trabalhando em ficar de pé com apoio. Elaídia, com vocabulário expandindo, começou a escrever. Não apenas palavras, frases. Eu amo você, pai. Ruth é nossa mãe. Quero ver pássaros. Cada frase era preservada. Marcos tinha um caderno. Copiava tudo que Elaide escrevia. Um dia, Elieide escreveu algo que parou Marcos no caminho. Onde está a minha mãe de antes? Marcos sentou. Você se lembra dela? Uma piscada. Que você lembra? Elaídia levou 15 minutos para digitar. Ela chorava. Sim, ela chorava muito. Porque ela foi EMB ou RA? Marcos sentiu o peito apertar. Como explicar abandono para uma criança? Como fazer sentido do que não faz sentido? Sua mãe estava muito triste. Tão triste que não conseguiu ficar. Não foi culpa sua. Nunca foi. Você está triste? Não mais. Por quê? Marcos sorriu. Lágrimas nos olhos. Porque tenho você. E seu irmão. E Ruth, minha família. Família boa. A melhor. Naquela noite, Marcos teve sonho com Isabela. Primeira vez em anos. No sonho, ela estava sentada na sala da casa, olhando os meninos. Eles estavam nas cadeiras, como sempre, mas neste sonho, eles olhavam de volta. Isabela chorava. Desculpe tanto. Marcos acordou com o coração acelerado. Olhou o relógio. 3 da manhã. Levantou. Foi até a cozinha. Ruth estava lá. Chá na mesa. Bíblia aberta. Não consegue dormir? Ela perguntou. Sonhei com Isabela. Ruth acenou para a cadeira. Marcos sentou. O que ela disse no sonho? Pediu desculpas. E você? Eu não disse nada. Só assistia. Uxi, derramou chá para ele. Talvez seja hora de perdoar, Sr. Sullivan. Marcos sacudiu a cabeça. Como posso perdoar alguém que abandonou meus filhos? Como Deus perdoa você quando você abandona ele? Ruth olhou para ele com aqueles olhos calmos. Perdão não é sobre a outra pessoa merecer. É sobre você escolher liberdade. Eu não estou preso. Está? Sim. Pela raiva, pela mágoa, ela tocou sua mão. Isabela fez escolha errada. Escolha horrível. Mas ela era humana quebrada, fazendo o que humanos quebrados fazem. Se você guardar isso, vai envenenar todo o bem que construímos aqui. Marcos bebeu o chá quente
suave. Como eu perdoo? Primeiro, entende que ela estava sofrendo de formas que você não vê. Depois, escolhe. Soltar, não precisa esquecer. Não precisa confiar nela de novo. Só precisa parar de carregar o peso da raiva dela. Marcos ficou sentado ali por muito tempo. Ruth continuou lendo sua Bíblia, dando-lhe espaço. Finalmente, ele disse: vou tentar. É tudo que Deus pede. 2 anos após Ruth chegar, Marcos fez festa de aniversário. 10º aniversário dos gêmeos. Não festa grande, íntima. Alguns colegas de terapia que os meninos tinham conhecido, funcionários da fundação, a equipe de cuidado. E Ruth, claro, decoração simples, balões, bolo de chocolate, porque Ruth descobriu que ambos adoravam chocolate. Os meninos estavam em cadeiras especiais na sala, roupas bonitas, sorrisos nos rostos. Cantaram parabéns, lento, para que todos pudessem acompanhar. Quando chegou a hora de apagar velas, Marcos teve ideia. Elaídia, você quer fazer um desejo? Uma piscada. Feche os olhos. Pense no seu desejo. Elaídia fechou os olhos. Ficou assim por 10 segundos. Depois, abriu. Marcos soprou as velas por ele. Desejo feito. Mais tarde, depois que os convidados foram embora, ele digitou no tablet: meu desejo. O que foi seu desejo? Ruth, F-I-C-A-R, para sempre. Marcos olhou para Ruth, que estava limpando a mesa. Ele desejou que você ficasse para sempre. Ruth parou. Virou. Lágrimas instantâneas nos olhos. Ela foi até Elaídia. Ajoelhou. Meu querido, eu não vou a lugar nenhum. Não sem vocês. Elaídia sorriu. Aquele sorriso cheio que ele tinha desenvolvido. Ruth olhou para Marcos. Esta é minha casa agora. Vocês são minha família. Marcos sentiu algo mudar naquele momento. Não nos meninos. Nele. Ruth. Sim? Você quer ser mais que funcionária? Mais que cuidadora? Ela inclinou a cabeça. O que você está perguntando, Sr. Sullivan? Estou perguntando se você quer ser mãe deles. Oficialmente, legalmente. Silêncio. Quero adotá-los com você. Marcos continuou. Quero que eles tenham 2 pais. Um que escolheu eles através de sangue e tribunal. Outra que escolheu eles através de amor e fé. Ruth cobriu a boca com a mão. Não precisa responder agora. Só pense. Não preciso pensar. Lágrimas caíam livremente. Sim, 1000 vezes. Sim, o processo foi rápido. Ruth já vivia na casa 2 anos. Tinha papel integral em todos os cuidados. E mais importante, os meninos a amavam. A audiência foi em novembro, mesmo juiz de antes. Quando ele leu a sentença, declarando Ruth Washington como mãe legal de Noah e Elaídia Sullivan, Ruth chorou tanto que precisaram fazer pausa. Marcos segurou sua mão. Agora somos realmente família. Sempre fomos, Ruth disse entre lágrimas. Só fizemos oficial. Eles tiraram foto. Tribunal. 4 pessoas. Marcus, Ruth, Noah, Elaídia, família. Escolhida. Construída. Amada. 5 anos depois do dia que Ruth apareceu naquela porta, os Sullivan eram irreconhecíveis. Noah, agora com 13 anos, conseguia ficar de pé, com auxílio de andador. Não caminhava sozinho, mas ficava. E isso era milagre suficiente. Elaídia tinha descoberto paixão por escrita. Poesia. Escrevia devagar no tablet, mas escrevia. Publicaram um pequeno livro de seus poemas. Chamava-se Palavras que Esperaram. Um poema, em particular, ficou famoso. Eu estava preso, dentro de corpo que não obedecia, em silêncio que ninguém ouvia, até que mãe veio. Não a que me deu vida, mas a que me deu voz. Ela não me libertou, me encontrou
E isso foi suficiente. O poema viralizou. Foi compartilhado milhões de vezes. Inspirou outros pais de crianças especiais. Deu esperança. Marcos expandiu a fundação. Agora atendia 5 famílias por ano. Treinamento, equipamento, suporte emocional. Ruth liderava o departamento de cuidadores. Viajava pelo país dando palestras. Sempre voltava para casa. Sempre. A casa não era mais silenciosa. Tinha música. Ruth cantando. Os meninos cantando junto através de sons e sorrisos. Tinha risadas. Muitas. Tinha discussões. Sim, até discussões. Quando Elaídia discordava de algo, escrevia caps lock ativado. Não quero ir para a cama agora. Ruth respondia moi, e m em cama agora. Era normal. Maravilhosamente normal. Um dia de dezembro, Marcos recebeu carta inesperada. De Paris. Remetente a Isabella Sullivan. Bem, ela não era mais Sullivan. Tinha casado de novo, mas usou um nome antigo. Ele olhou a carta por 5 minutos antes de abrir. Dentro, 3 páginas manuscritas. Marcos, não sei se vai ler isso. Não sei se deveria te enviar, mas preciso tentar. Vi a matéria sobre você e os meninos. Vi o trabalho da fundação. Vi foto de Ruth e chorei. Chorei por dias. Não de inveja, não de arrependimento de não estar aí. Chorei de alívio, porque quando eu saí, eu os deixei com pessoa quebrada. Você estava tão perdido quanto eu e tinha medo que os meninos crescessem sem nada. Mas eles não cresceram sem nada. Cresceram com tudo. Não posso dizer que fiz a coisa certa saindo. Foi a coisa mais covarde, mais egoísta, mais horrível que já fiz. Mas posso dizer que se eu tivesse ficado, teria destruído eles pior. Minha depressão era tão profunda, Marcos, tão escura. Eu olhava para aqueles bebês e não sentia amor. Sentia desespero, sentia raiva, sentia vontade de desaparecer. Eu precisava ir para poder sobreviver. E odiei cada segundo de mim mesma desde então. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Não estou pedindo para ver eles. Não tenho esse direito. Só estou te agradecendo por ser pai, que eu não pude ser mãe, por encontrar Ruth quando Deus sabia que vocês precisavam dela, por construir vida bonita dos destroços que deixei. Se algum dia, quando os meninos forem mais velhos, se eles quiserem saber sobre mim, conte a verdade. Não os poupe. Eles merecem saber que a mãe biológica era fraca e que o pai deles era forte o suficiente para ser os dois. Com amor que nunca morreu, só falhou. Isabela! Marcos leu 3 vezes. Então, levou para Ruth. Ela leu em silêncio. Quando terminou, dobrou a carta gentilmente. O que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer responder. Parte quer jogar fora. E o que seu coração diz? Marcos pensou. Meu coração diz que ela está certa. Ela não deveria ter ficado. Teria sido pior. Então talvez seja a hora de agradecer a Deus pela escolha difícil que ela fez. Como posso agradecer por abandono? Agradeça pelo caminho que abriu. Ruth tocou seu rosto. Se Isabela tivesse ficado, você nunca teria me chamado. Os meninos nunca teriam tido chance de serem vistos de verdade. Às vezes Deus usa escolhas ruins para fazer coisas boas. Marcos escreveu resposta. Curta, simples. Isabela. Obrigado pela carta. Obrigado pela honestidade. Você está certa. Teria sido pior se tivesse ficado. Não porque você era má, porque você estava quebrada de jeito que não podia consertar. Sozinha. Desejo cura para você. De verdade. Quanto aos meninos,
Quando forem velhos suficientes para perguntar, contarei verdade, mas contarei com compaixão, porque aprendi que julgamento não cura ninguém. Seja bem consigo mesma. Marcos. Ele enviou, e pela primeira vez, sentiu peso sair dos ombros. Perdão não era sobre reconciliação, era sobre liberdade. O último capítulo desta história vem de dia comum, dia sem nada especial. Março, terça-feira. Marcos estava no escritório trabalhando. Ruth estava na cozinha preparando o jantar. Os meninos estavam na sala. Noah no andador tentando dar passos. Elijah no tablet escrevendo. Ruth cantava enquanto cortava legumes. This little light of mine. Então ela ouviu som novo, diferente. Ela parou, faca no ar. Escutando, veio de novo. Voz, não Elijah fazendo sons. Voz, Ruth. Largou a faca, correu para a sala. Noah estava de pé. Andador na frente, mas não segurando, mãos no ar, equilibrando. Sozinho. E da boca dele saiu palavra. Primeira palavra em 13 anos. Ma. Ruth congelou. Noah a olhava. Sorriso enorme. Olhos brilhando. Mama. Mais claro, desta vez. Ruth cobriu a boca com ambas as mãos. Lágrimas explodindo. Você falou. Você acabou de falar. Noah deu um passo, sem segurar nada. Um passo de verdade. Mama. E outro passo. Ruth caiu de joelhos. Venha para mim, meu amor. Noah deu mais 3 passos, trêmulos, instáveis, mas intencionais, e se jogou nos braços dela. Ruth o pegou, o segurou, chorou em seu cabelo. Meu menino lindo, você andou, você falou. Marcos apareceu correndo na porta. O que aconteceu? Ouvi gritos. Ruth virou o rosto molhado de lágrimas. Sorriso imenso, apontou para Noah em seus braços. Ele falou, e andou. Marcos. Ele andou. Marcos caiu de joelhos ao lado deles. Noah, o menino virou a cabeça. Olhou para o pai. Pá. E Marcos quebrou completamente. Segurou o seu filho. Segurou Ruth. Chorou como nunca tinha chorado. Elijah, ainda no tablet, escreveu uma frase. O tablet falou em voz eletrônica. Eu sabia que Noah podia. Sempre soube. Eles ficaram ali, 4 pessoas no chão da sala, abraçados, chorando, rindo. Família que não deveria existir. Família que desafiou todos os prognósticos. Família que provou que amor é mais forte que limitação. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Marcos e Ruth sentaram no jardim. Estrelas acima, silêncio confortável ao redor. Você acredita que isso aconteceu? Marcos perguntou. Acredito que Deus é fiel. Ruth respondeu. Sempre foi. Como você sempre soube? Quando todos diziam impossível. Como você acreditou? Ruth pensou por um momento. Por quê? Eu vi com olhos que ciência não tem. Vi 2 almas esperando serem libertas. E soube que meu trabalho não era consertar corpos. Era amar pessoas até elas lembrarem como viver. E Noah andando, falando, isso não é só amor. É milagre. Amor é milagre, Sr. Sullivan. Sempre foi. Médicos trabalham com corpo, Deus trabalha com espírito. Quando os 2 se encontram. Ela abriu as mãos. Coisas impossíveis acontecem. Marcos olhou para as estrelas. Obrigado por não desistir deles. Obrigado por me deixar amá-los. Ficaram sentados até a lua subir alta no céu. Então voltaram para dentro, para casa, para a família, para a vida que ninguém acreditou que seria possível. Mas Deus
sabia. Ele sempre soube. E quando o tempo estava certo, ele enviou mulher de 43 anos, que limpava casas. Mulher sem diploma, mas cheia de fé. Mulher que tinha perdido tudo e aprendido que do nada Deus reconstrói mundos. Ruth Washington não curou 2 meninos paralíticos. Ela os viu. E quando você realmente vê alguém, quando você olha além do corpo quebrado e encontra a alma esperando, amor faz o resto, porque no fim, não são procedimentos que curam. Não é dinheiro, não é tecnologia, é presença, é paciência. É alguém se ajoelhando no chão ao lado de você e dizendo: eu vejo você, você não está sozinho. E vamos atravessar isso juntos. Marcus Sullivan aprendeu isso tarde demais, mas não tarde demais, porque seus filhos, 13 anos agora, estavam vivos, não só respirando, vivendo, um andando, falando, crescendo, outro escrevendo, comunicando, sonhando, ambos amados completamente, incondicionalmente, por pai que os escolheu 2 vezes e por mãe que Deus enviou no momento exato. Esta é história de milagre, mas não milagre mágico que acontece do nada. Milagre que acontece quando humanos decidem que amor vale mais que medo, que presença vale mais que perfeição, que ver alguém de verdade é primeiro passo para curá-los. Anos depois, quando repórteres perguntavam a Marcos qual foi o segredo, ele sempre dizia: mesma coisa, parei de tentar consertar, comecei a amar. E quando perguntavam a Ruth como ela sabia que conseguiria, ela sorria, aquele sorriso tranquilo, e dizia: não sabia, mas Deus sabia. Eu só obedeci, porque no fim, isso é tudo que qualquer um pode fazer. Obedecer, amor. Confiar, fé, e acreditar que impossível é só outra palavra para ainda não aconteceu. Noah e Elaídia Sullivan são prova viva que nenhuma criança está perdida demais para ser encontrada. Nenhum silêncio profundo demais para ser quebrado. Nenhuma família quebrada demais para ser restaurada. Só precisa a pessoa certa, no tempo certo, com o coração certo. E resto é Deus trabalhando, como sempre trabalhou, como sempre trabalhará, transformando impossível em testemunho, escuridão em luz, silêncio em canção e famílias despedaçadas em algo tão bonito que faz o mundo parar e lembrar. Amor vence, sempre vence.